Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando que o que falarmos nesse vídeo não deve ser interpretado como uma recomendação. O vídeo tem caráter meramente educativo e informativo. Hoje, a Klabin divulgou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 e nós vamos abordar neste vídeo os principais destaques dos resultados apresentados pela empresa. Em relação ao volume de vendas, a Klabin atingiu um montante de 909 mil toneladas no primeiro trimestre deste ano. Isso é um volume 7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e decorre principalmente de um volume a mais de 78 mil toneladas que são referentes à aquisição dos ativos da IP, realizados no quarto trimestre de 2020. Se desconsiderássemos esse volume adicional da aquisição da IP, haveria uma retração de 2% no volume de vendas da Klabin. Isso é reflexo de uma parada realizada na unidade de Monte Alegre no primeiro trimestre deste ano. Lembrando ainda que para este ano, a única manutenção programada para as unidades de produção da Klabin vai ocorrer em Otacílio Costa no mês de julho. Em relação ao volume de vendas por produto, nós verificamos que a celulose é o carro-chefe ainda da Klabin, representando 41% das suas vendas, seguido pelo setor de embalagens com 31%, de cartões com 17% e do Kraftline com 11%. Reparamos também que 61% do volume de vendas ocorre para o mercado interno, um acréscimo se comparado aos 55% registrados no primeiro trimestre de 2020, sendo que, por consequência, o mercado externo corresponde a 39% das vendas da empresa. Em relação à sua receita líquida, a Klabin obteve um resultado de 3.467 milhões no primeiro trimestre deste ano, um valor 34% superior aos 2.591 milhões registrados no primeiro trimestre de 2020. Isso decorre pelo acréscimo no valor de venda de todas as suas linhas de produtos. A madeira, que pouco representa no seu faturamento, teve um acréscimo de 31% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A celulose, no volume de 1.194 milhões neste trimestre deste ano, teve um acréscimo de 44% se comparado aos 829 milhões no mesmo período do ano passado. E esse crescimento se deu tanto na fibra curta, com um acréscimo de 43%, quanto na fibra longa, com um acréscimo de 45%. A divisão de papéis também teve um acréscimo, atingindo 973 milhões no trimestre, um valor 6% superior aos 919 milhões do primeiro trimestre de 2020. E, por fim, o setor de embalagens foi o que obteve um maior crescimento na comparação anual, na ordem de 63%, atingindo 1.259 bilhões de reais neste primeiro trimestre de 2020. Valor muito superior, então, aos 771 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Dessa forma, o setor de embalagens passa a representar o maior percentual da receita líquida da empresa, superando o setor de celulose. Em relação à composição do custo da celulose, o custo subiu de R$ 693 a tonelada no primeiro trimestre de 2020
para R$ 776 no presente trimestre. Se observarmos, todavia, em dólar esse valor, ele saiu de $155 para $141 no presente trimestre. Esse acréscimo, se considerarmos o valor em real, decorre principalmente do aumento do preço das commodities e da inflação do período. O principal impacto do aumento do preço dos insumos decorre na aquisição da soda e do clorato. Em relação aos seus custos e despesas, verificamos um acréscimo de 50% na linha de custo dos produtos vendidos, saindo de 1.180 bilhões no primeiro trimestre de 2020 para 1.764 bilhões no presente trimestre. Aqui destaque para os gastos com pessoal, que atingiram a quantia de 482 milhões, um aumento de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. As despesas com vendas cresceram 8%, chegando a 267 milhões, ao passo que as despesas administrativas atingiram 204 milhões, um valor 37% superior aos 149 milhões do primeiro trimestre de 2020. Em relação ao seu EBITDA, excluindo os efeitos não recorrentes, a empresa teve um acréscimo de 22%, atingindo um montante de 1.254 milhões, valor esse bem superior, portanto, ao 1.028 milhões do mesmo período do ano passado. Isso decorreu principalmente do reajuste de preços praticados pela companhia e da desvalorização do real frente ao dólar. Em relação ao endividamento da companhia, o endividamento bruto total da Klabin no primeiro trimestre de 2021 estava na ordem de 30.276 milhões, um valor bem superior aos 26.339 milhões auferidos em dezembro de 2020. Essa grande diferença no valor do endividamento bruto se dá diante da desvalorização cambial, que afeta os empréstimos obtidos no estrangeiro. Todavia, em relação ao seu endividamento líquido, que é o resultado obtido do endividamento bruto menos o que a empresa possui em caixa e equivalentes de caixa, ele também subiu, mas em quantia inferior à subida do endividamento bruto, atingindo um montante de 21.744 milhões, diante dos 19.782 milhões do mesmo período do ano passado. Isso decorreu porque o caixa da companhia cresceu quase 2 bilhões no período, saindo de 6.557 milhões para 8.531 milhões. Por fim, o seu indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA em reais subiu de 4,0 vezes para 4,2 vezes, mas em dólar se manteve estável em 4 vezes. E todos esses fatores fizeram com que a companhia obtivesse um lucro de 421 milhões neste período, revertendo os 3.143 milhões de prejuízos do primeiro trimestre de 2020. Esses foram os principais destaques do resultado apresentado pela Klabin na data de hoje, referente ao primeiro trimestre de 2021. Eu possuo ações da Klabin em minha carteira. E vocês, o que acharam do resultado apresentado pela Klabin referente ao primeiro trimestre deste ano? Comentem, se não se inscreveram no canal, já se inscreva e deixe o seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!